Olá, servidor. Trataremos hoje sobre o sistema de pontos SUAP, instruído pela Instrução Normativa 8 de 2022, retificado pela Instrução Normativa 11 de 2022, com vigência a partir de 1 de março de 2023. Aqui serão tratados o acesso, as ocorrências e informações importantes. Para acessar, basta acessar o SUAP, do lado esquerdo em Gestão de Pessoas, Administração de Pessoal, Frequência, Servidores, Registrar frequências. Agora tratando das ocorrências. Registro sem ocorrência é aquele em que o servidor registra a frequência, não há ocorrência de débitos identificados pelo sistema e a chefia faz a homologação da folha do mês do servidor. Lembramos que o prazo para homologação é do 5º ao 10º dia útil do segundo mês subsequente. Esse é um exemplo, a chefia faz ali a homologação da folha, o sistema faz a confirmação da homologação. Em caso de homologação de forma incorreta ou com alguma inconsistência, a chefia procede com um cancelamento, faz as devidas correções e posteriormente homologa a folha do servidor. Sem registro de frequência ou ausência de algum registro. É aquela em que o servidor não registrou a frequência biométrica ou esqueceu-se de alguma. Aparecerá uma tarja amarela com a informação "há expediente definido na folha de horário", mas não há registros nesse dia. Se o servidor trabalhou efetivamente nesse dia, ele deverá proceder com o registro manual, informando os horários de entrada e saída, conforme o horário efetivamente realizado, e apresentando as devidas justificativas. Para a chefia, haverá duas opções. Ou a chefia valida a frequência do dia, concordando com os horários informados pelo servidor, ou ela procede com a correção e a apresentação de justificativa, caso ela discorde da informação inserida manualmente pelo servidor. Ressaltamos que o registro e a validação podem ser realizadas diariamente, tanto pelo servidor quanto pela chefia imediata. Esse é um exemplo. Então, no caso ali, apareceu a tarja informando que há a indicação, né, de ausência de registro biométrico. O servidor clica em registrar frequência. O sistema vai identificar caso tenha ocorrido pelo menos uma batida biométrica. No caso de não ter essa identificação, o servidor deverá lançar de forma manual, conforme o padrão apresentado pelo sistema, dia, mês e ano, espaço, a carga horária, né, o horário efetivamente realizado, e a justificativa do porquê não foi realizado o registro biométrico. Após o correto preenchimento, aquele dia ficará amarelo, indicando que houve um registro manual. Registro com horas excedentes é aquela em que o servidor registra a frequência, o sistema gera automaticamente um saldo positivo e o servidor solicita o banco de horas. A chefia aprova ou nega o banco de horas e aí, em caso de aprovação, para que o servidor consiga movimentar o saldo para o banco de horas, ele clica novamente no ícone Banco de Horas. Lembramos que o saldo fica disponível para utilização por 12 meses e não podem solicitar banco de horas docentes, servidores que tenham aderido ao PGD ou à jornada flexibilizada de 30 horas, ou servidores que usufruem de redução de carga horária para autocapacitação por meio da Resolução 54. Então, para o servidor vai aparecer ali solicitar banco, a chefia vai autorizar ou negar e, em caso de autorização, ele clica novamente no ícone Banco de Horas para movimentar o saldo. Registro com um débito, ou seja, com horas faltantes. Então, o servidor fez o registro biométrico dele, o sistema identificou automaticamente um saldo negativo, e aí o servidor tem duas opções. Ou ele solicita o abono dessas horas, mediante justificativa, e aí a chefia abona ou não o débito pendente, ou o servidor solicita a compensação. No caso de compensação, a chefia pode aprovar ou não até o último dia do mês seguinte. O servidor clica em compensar débito para efetivar a compensação, utilizando ou o saldo de banco de horas ou o saldo de compensação realizado com data futura. Após a efetivação dos procedimentos, deverá constar a informação débito abonado ou débito compensado, conforme exemplos a seguir.
Então, o servidor solicita a compensação, a chefia autoriza ou nega, e aí depois volta para o servidor compensar o débito. No caso de abono, a chefia abona, né, avalia o abono, concede ou não, e aí aparece lá a informação para o servidor: frequência com débito compensado ou frequência com débito abonado. Débito pendente sem solicitação de abono ou compensação. É aquela em que o servidor, por algum motivo, não fez a solicitação do abono ou da compensação dentro do prazo estabelecido, e aí o sistema continua identificando o saldo negativo. O servidor não solicitou, a chefia então tem que fazer a análise e tem duas opções. Ou ela homologa a folha com o débito pendente, o que gera automaticamente um saldo para cálculo em desconto em folha de pagamento do servidor, ou a chefia faz o abono das horas ou minutos pendentes. Esse é um exemplo, no caso ali de débito pendente, no qual isso vai ser calculado automaticamente pelo sistema para poder fazer o desconto em folha de pagamento do servidor. Então, é importante que o servidor atente-se ali se existem débitos pendentes no quadro da parte superior do relatório e se há faltas e faltas sem abonos também justificadas e sinalizadas no sistema. Para a chefia, aparece ali o avaliar abono, ele consegue identificar se houve alguma justificativa apresentada pelo servidor e ele concede ou nega o abono solicitado. Servidores em PGD. Para aqueles servidores em PGD que optaram por não realizar o registro biométrico, o sistema vai atribuir automaticamente o horário que foi cadastrado na folha de horário, como se fosse o horário efetivamente realizado. Então, a chefia faz a devida homologação da folha dentro do prazo que que é disponibilizado para ela, e em caso de faltas ou de atrasos, a chefia deverá informar a CGP por meio de ofício. Lembramos que a frequência do mês vigente, para quem está em PGD, fica disponível apenas no primeiro dia do mês seguinte no sistema. Então, esse é um exemplo. O preenchimento ali da carga horária planejada e o sistema identifica que o servidor efetivamente realizou a carga horária que estava no planejamento. Frequência em caso de atestados. Em caso de atestados, o servidor registra ali efetivamente o horário que trabalhou, o sistema vai contabilizar débito e ele vai fazer a solicitação do abono, fazendo a inclusão tanto da justificativa quanto do atestado apresentado pelo médico. A chefia vai abonar em caso de atestados, e aí existem duas ocorrências nesse caso. Se for um atestado de dia, o servidor deverá apresentar o atestado pelo SOLGOV no prazo máximo de 5 dias. Então, acessando o SOLGOV pelo site ou pelo aplicativo, vá em autoatendimento, Minha Saúde, atestado e faça a inclusão tanto do atestado quanto dos dados solicitados. No sistema SUAP, o servidor só vai fazer a apresentação se for em caso de horas. Caso a chefia ou o servidor prefiram, por algum motivo, não fazer a inclusão no sistema, não tem problema, mas o atestado deverá ser apresentado para a chefia imediata, seja por e-mail ou presencialmente, para que a chefia consiga fazer a análise e proceder com a concessão do abono. Lembramos que a chefia sempre deverá ser informada com antecedência quanto às ausências do servidor. Então, aparecerá lá um débito pendente em caso de atestado de horas. O servidor clica em solicitar abono, faz a inclusão da devida justificativa e do atestado. A chefia vai avaliar o abono e terá acesso ao documento encaminhado pelo servidor. Ressaltamos que é um documento que é de acesso apenas do servidor e da chefia imediata, então a CGP não tem esse acesso. Faz ali a análise da justificativa e concede ou nega o abono solicitado. Servidores em férias ou afastado não vai ter ali o registro de frequência, porém o sistema vai atribuir automaticamente a justificativa, férias, licença, saúde, afastamento, entre outros, e a chefia faz a devida homologação. Caso a ocorrência seja lançada de forma intempestiva, ou seja, posterior à data da ocorrência, o servidor ou a chefia poderão reprocessar a folha de pagamento.
Basta clicar no botão Reprocessar folha e ele vai extrair as informações conforme justificativas lançadas. Muito importante. Conforme o parágrafo 4º da instrução normativa, é dever do servidor e da respectiva chefia imediata observarem a folha de horário do servidor e atualizá-la sempre que houver a necessidade de trabalho. Toda alteração de horário deverá ser cadastrada por meio de nova folha de horário, conforme o procedimento já encaminhado aos servidores. As alterações sempre deverão ser informadas com data futura, porque o sistema não aceita cadastro com data retroativa. Ressaltamos ainda que há tolerância, sim, para atrasos, só que só de apenas 15 minutos e o sistema contabiliza apenas a tolerância no horário da entrada. No horário da saída, não há tolerância apresentada. Em caso de dúvidas, você deverá procurar a CGP do seu campus, seja por e-mail, cgp.cmp@ifsp.edu.br ou por telefone.